Ora, bom dia a todos. Estávamos aqui a fazer o tempo para começar exatamente às 10 da manhã. Sejam todos muito bem-vindos ao webinar sobre o Iterop, onde o mote que temos aqui hoje é menos tarefas, mais resultados e o futuro da automação. Antes de mais, vamos dar aqui a conhecer um bocadinho sobre a Aristrim. Naturalmente, alguns de vocês já nos conhecem. A Aristrim é uma empresa do grupo Vangest, que nasce há 35 anos e atua muito em soluções para a indústria e com foco no futuro e na atualização na indústria 4.0. Muito bem, em 1991 nasce a Distrim, integrada no grupo Van Gest, na Marinha Grande, e totalizamos este ano exatamente 35 anos. Em todos estes 35 anos temos vários marcos, nomeadamente a consolidação como o principal parceiro da Ação Systems em Portugal. Somos também o parceiro escolhido pela Ação Systems para o desenvolvimento de bibliotecas para a área de moldes, no CATIA V5. A Distri atua também na área das indústrias, nomeadamente automotiva, moldes, equipamentos industriais e várias outras indústrias onde temos um portfólio bastante grande de softwares para essas indústrias. Atuamos também no que diz respeito à formação. Temos formações certificadas pela DIGERT, inclusive, é algo recente, mas que já está em funcionamento. Temos uma ampla equipa no que diz respeito ao suporte e consultoria técnica, desde a parte inicial até a implementação e o suporte técnico diário, e somos parceiros Gold da Ação Systems. Isto acaba por validar todo o nosso esforço e compromisso perante a indústria e as novas tecnologias. Vamos focar aqui um bocadinho no portfólio da Ação Systems, apesar de termos outros produtos no nosso portfólio. E dentro da Araçu, as principais áreas onde atuamos é no CAD, com a apresentação do CATIA, PLM, ou seja, a gestão do ciclo de vida de produtos através da plataforma 3G Experience. Esta plataforma, no Enovia, em que fazer aqui toda uma gestão do trabalho colaborativo dentro da empresa, a nível de processo, de engenharia. O Iterop, que é o nosso software BPM e que vamos falar hoje, BPM, passo a explicar, é Business Process Management. Um outro software que é o NetVibes. O NetVibes é aquele software que atua na busca e organização de ficheiros CAD e componentes para vários fins, nomeadamente para podermos reutilizar ah, ficheiros antigos que temos e começar o trabalho numa fase mais avançada, reutilizando esses ficheiros, inclusive para áreas de orçamentação. É aqui uma solução muito pertinente para todas essas áreas. O Composer, no que diz respeito à documentação técnica, à criação de instruções para, para produtos e para assemblees que estamos a construir, e é aqui uma solução que nos ajuda muito nessa área. Pois bem, e como atrás já dei aqui um mote que este ano a Distrim faz 35 anos, queremos aproveitar então para vos convidar a estar connosco no nosso evento anual Distrim Experience Day. O Distrim Experience Day é um evento que já vem tendo sido realizado desde há alguns anos para cá, mas este ano em especial vamos celebrar os 35 anos da Distrim. Vai ser em Coimbra, no Hotel Quinta das Lágrimas, e quem não se inscreveu ainda pode se inscrever aí em distrim.pt/DED. Ou então, se forem ao nosso site, facilmente encontram a área de inscrição. Fica o convite, conto convosco no dia 27 de maio em Coimbra. Vamos então ao que interessa e vamos falar de processos. Efetivamente, numa empresa, e muitas vezes na nossa vida,
quase tudo são processos. Processos esses que nós fazemos repetidamente, muitas vezes sem dar conta, e muitas vezes acabamos por nos perder também, desde o processo de marcação de reunião, desde processos de abrir requisições que necessitamos dentro da empresa, desde o processo de uma encomenda, ou seja, no nosso trabalho diário, a grande parte do que fazemos são processos que fazemos repetitivamente. Muitas vezes acabamos por não dar conta, porque uma vez fazemos de uma forma, outra vez fazemos de outra, e isso faz com que a nossa performance acabe por diminuir um pouco, na medida em que, sem darmos conta, temos aqui grandes perdas. Dou aqui alguns números que exemplificam exatamente isso. Ou seja, cerca de 68% do nosso dia a dia, e do nosso dia a dia de empresas e dentro dos respectivos departamentos, são processos. Isto com tarefas repetitivas, algumas manuais, outras não, mas grande parte delas, dentro destes 68% da nossa ocupação diária acabam por ser feitas de uma forma muito aleatória. Essa forma aleatória aumenta-nos em muito a nossa, ah, os erros diários que fazemos nesses mesmos processos. E, no final, cerca de 80% dos atrasos, operacionais acabam por ser resultado desta ineficiência dentro das tarefas. Todos nós sabemos que temos tarefas dentro das nossas empresas, mas poucos nós já analisaram para ver as perdas e as falhas que esses processos têm. Pois bem, como eu disse aqui, os processos existem, e acabam por acontecer muito ao acaso. A informação acaba por ficar extremamente dispersa. Quem de nós nunca andou à procura do tal e-mail, do tal ficheiro no nosso computador, porque lembra-se de ter enviado ao colega, mas não sabe se foi por WhatsApp, se foi por e-mail. Não temos a rastreabilidade, se precisarmos de saber quem é que iniciou aquele processo, quem é que fez o pedido de compra, por exemplo, quem é que deu a validação para a produção avançar com aquela tarefa, na máquina número 2, por exemplo. Ah, uma pessoa que está dentro do processo, mas por alguma infelicidade entrou de baixa, e como é que vai ser feito esse processo com as pessoas que estão na empresa sem o conhecimento? Porque estes processos acabam por não estar bem vinculados e acabam por estar meio perdidos e voláteis dentro da empresa. E o nosso desafio aqui, é exatamente esse, onde o Iterop entra para nós conseguirmos organizar os nossos processos, automatizar os nossos processos, criar aqui um índice de rastreabilidade e processos, e eu posso dizer, por experiência própria, processos que eu demorava 40 minutos, hoje em dia demoro 5, e tenho aqui um ganho bastante grande. Pois bem, e porque melhor do que falarmos é vermos o software a funcionar, eu vou passar aqui ao Mário Jesus, que nos vai mostrar exatamente como funciona o Interop para nos conseguir ajudar nestes processos diários e ganhar muito tempo e minimizar muitos erros. Pois bem, Mário. Então, não sei, tal como o Gonçalo indicou, hoje então aqui a nossa demonstração irá ter por base aqui o Iterop em si. Como podem ver pelo ecrã, esta é a interface ahm, básica do Iterop, em que nós aqui iremos utilizar principalmente duas aplicações que são as principais para o Iterop, em que a primeira é o Business Process Play e também temos o Designer. Qual é que é a diferença? É que no Play, nós aqui apenas iniciamos todos os processos. No Designer, nós utilizamos esta aplicação para desenhar todo o tipo de processos que pretendemos ter na nossa empresa. Bem, na nossa demonstração, irei aqui abordar dois processos que podem ser
bastante vantajosos dentro da vossa empresa, em que o primeiro é o processo da, por exemplo, da gestão de uma reclamação, ou seja, onde teremos aqui a introdução de uma não conformidade e também, por sua vez, de uma ação corretiva. E o segundo processo, que será feito aqui ao vivo, será a questão do onboarding de uma pessoa numa empresa, ou seja, a entrada de uma pessoa numa empresa. Começando então pela gestão da reclamação. Como podem ver, nós para começarmos um processo em si que já esteja criado, aqui o player, se clicarmos aqui no mais, ele automaticamente nos apresenta aqui uma tarefa para iniciarmos aqui o nosso processo dessa gestão da reclamação. Seleciono aqui para começar este processo e automaticamente, dentro das minhas tarefas, eu recebo uma tarefa que neste caso é a validação do e-mail do cliente. Porque é que neste caso diz validação do e-mail do cliente? Porque nós neste caso, eu neste caso, comecei aqui o processo através de uma tarefa. No entanto, o Iterop permite-nos que uma tarefa seja, ou seja, que o processo seja começado através de um e-mail de entrada no nosso e-mail, ou seja, o Iterop consegue analisar o nosso e-mail e se no assunto tiver um título específico, o Iterop lê e começa este processo. Neste caso, este é o formulário de entrada. Neste caso, vou só preencher aqui num instante este formulário. Hoje o projeto que estamos a analisar é de uma bicicleta e nós aqui, como o Iterop está baseado no 3D Experience, o 3D Experience é uma plataforma on cloud que guarda todos os fecheiros que nós temos dentro da plataforma. Portanto, aqui dentro dos fecheiros envolvidos, eu posso pesquisar apenas um produto em si e o Iterop irá analisar toda a base de dados e irá entregar-me então aqui os produtos que estão dentro da plataforma. Portanto, eu sei que é este produto, seleciono o produto e clico OK e ele automaticamente é adicionado aqui no formulário para que na tarefa a seguir o utilizador que pretender ver este produto também o consiga ver. Sei que o título da não conformidade está relacionado com o selim desta bicicleta, por isso basta do título da não conformidade, neste caso, dizer que é modificar o selim e também a ação corretiva que é preciso fazer para que esta não conformidade passe a não existir. Neste caso, vou só colocar modificar a estrutura. Sei que a prioridade, é elevada e aqui também posso colocar, a data de início e de fim. Dentro desta variável em si, como vocês podem ver, eu posso ter um calendário em si, ou seja, não preciso estar eu aqui a escrever, qual é que é a data em si. Depois disto, seleciono aqui em acabar e eu como posso analisar aqui qual é que é o estado do processo, em que, para terem uma noção, este é o esquema completo de todo o processo. No entanto, analisando aqui pelas cores, eu consigo ver, por exemplo, a verde quer dizer que são as tarefas que já foram realizadas e a azul é a tarefa que está por realizar e a branco são as tarefas seguintes. Portanto, nós neste caso já realizámos a validação do e-mail e o Iterop em si automaticamente criou aqui uma não conformidade sem eu ter que criar nada, uma vez que ele está ligado aqui com o 3D Experience, ou seja, todo este passo que está para baixo, estas duas tarefas foram criadas automaticamente pelo Iterop e eu não tive que criar nada. Para isso, venho aqui à aplicação específica do 3D Experience para, que nos permite ver as não conformidades e sei que aqui apresenta então a não conformidade que foi criada agora mesmo, onde também me aparece qual é que é o produto onde está esta não conformidade, ou seja, neste caso eu pus que era necessário modificar o selim
e também tem aqui qual é que foi a data de criação. Mas, novamente, aqui foi o Ethereum que criou isto tudo automaticamente e eu não tive que preencher aqui nada. Basicamente, a próxima tarefa, é só uma tarefa de verificação, ou seja, uma tarefa para eu verificar se a não conformidade foi preenchida ou não. No entanto, esta tarefa podia não estar aqui. Aqui digo que a não conformidade foi preenchida e automaticamente, da mesma maneira que foi criado a não conformidade, também foi criada agora aqui uma ação corretiva para que algum utilizador que esteja dentro da empresa consiga verificar o que é preciso. Neste caso, a aplicação também se encontra dentro do 3D Experience, ou seja, novamente o Iterop criou isto tudo automaticamente e eu não tive que realizar aqui processos secundários, o que por vezes pode causar aqui erros a nível de fluxo de trabalho dentro da empresa. Novamente, ele coloca o título da não conformidade que foi aplicada anteriormente, neste caso era modificar a estrutura do selim, e também qual é que é a pessoa responsável, que neste caso até sou eu próprio. Passando para a próxima tarefa, novamente é uma tarefa de verificação, ou seja, apenas para verificar se a correção foi criada ou não. Neste caso sabemos que sim, por isso podemos selecionar que sim. O que é que este processo tem que é bastante vantajoso e que pode ser bastante vantajoso dentro da sua empresa? Por vezes, com estas não conformidades, é necessário preencher relatórios sobre as mesmas, e aqui o Iterop pode preencher este tipo de relatórios automaticamente sem que tenhamos que ser o utilizador em si a criar. Ou seja, nós, aqui neste caso, eu até tenho uma tarefa para indicar aqui qual é que é o relatório template deste relatório. No entanto, o Iterop pode já tê-lo na sua base de dados e eu não ter que ter esta tarefa aqui e ele automaticamente gerar aqui um documento baseado nas informações que nós lhe demos. Ou seja, como podem ver, é a aprovação do documento pela chefia e aqui do nosso lado esquerdo tem então a informação que nos é dada para nós podermos analisar e selecionando aqui o olho, nós conseguimos ver então que o Iterop preencheu todo este relatório sem ter que ser o utilizador a fazer alguma coisa. Ou seja, o Iterop fez isto tudo de forma automática, ou seja, preencheu os diversos campos de maneira automática. Por exemplo, foi registado por mim, tem também as datas, qual é que é o nome do projeto, qual é que é a descrição da não conformidade, tal como nós colocamos no formulário inicial, que é modificar o selim e também as ações implementadas. E aqui neste caso, como nós selecionamos um fecheiro envolvido dentro desta não conformidade, ele também aparece aqui o mesmo. Como podem ver, todo este processo de não conformidade foi bastante automático, ou seja, o utilizador aqui teve, teve um trabalho reduzido a criar todo este tipo de documentos, e aqui a chefia em si, analisando para o relatório, ela pode aprovar ou não aprovar. No nosso caso, o Iterop dá-nos aqui a opção de selecionar o sim ou não, em que podemos ter ações distintas. Ou seja, se eu selecionar aqui o sim, ele fecha o ciclo, ou seja, ele fecha o processo e dá como terminado. No entanto, se selecionarmos o não, nós podemos ter aqui um e-mail gerado para o gestor deste projeto a dizer que é necessário marcar uma reunião para analisar esta não conformidade e também qual é que é, qual é que é a ação. Neste caso, aqui irei colocar que esta relação foi aprovada e damos por terminado em si este processo. No entanto, estar aqui a ver um processo a correr automaticamente, podemos dizer que é fácil de ver, não é?
Aqui neste caso, para vos mostrar como o Iterop não é fácil de ver, mas também é fácil de criar, e para vos mostrar o quão fácil e intuitivo realizar um processo assim é simples. Hoje iremos aqui então desenhar o processo de onboarding de um utilizador para dentro de uma empresa. Neste caso, para criarmos aqui um processo novo para uma empresa, para a nossa empresa, selecionamos aqui o Create a New Model, adicionamos um pequeno título, neste caso até irei colocar apenas Onboarding e clico no Criar. Como podem ver, o Iterop é uma plataforma low code, ou seja, nós não precisamos aqui de ter um conhecimento aprofundado a nível de programação, porque aqui o Iterop funciona muito à base de ligações entre, entre funções, digamos. Portanto, aqui, desde que nós tenhamos o processo da nossa empresa feito em papel, nós automaticamente iremos consegui-lo pôr como em forma visual e gráfica. Eu aqui, neste caso, tenho aqui o processo do onboarding mais ou menos da nossa empresa, ou seja, sei que um gestor inicia o processo importando o contrato, se o tiver. Depois, um membro do departamento do RH irá ter três opções, ou seja, ou irá rejeitar, ou irá solicitar uma modificação, ou também poderá automaticamente validar este contrato. Depois temos, se o departamento de RH recusar, o processo acaba apenas com o envio de um e-mail ao gestor de projeto que pediu então um novo utilizador. Temos também que, em caso de validação, o gestor irá receber também um e-mail com os detalhes do processo. E no fim, depois desta validação, é necessário dar as diversas preparações que este utilizador precisa, como por exemplo, irá precisar de um veículo da empresa, irá precisar de um computador com os acessos e com as aplicações, e no fim disto tudo, irá precisar também de um escritório novo. Como podem ver, isto está em papel, agora iremos passar isto para visualmente aqui dentro do Iterop. Portanto, a primeira tarefa irá ser o formulário inicial, onde nós teremos que dar ao departamento de RH qual é que é o primeiro e último nome da pessoa, o e-mail e também o contrato. Portanto, este círculo inicial é o formulário inicial e depois temos então que ter aqui onde o membro do RH irá então tomar a sua decisão. Portanto, para nós termos aqui a base do nosso esquema, nós podemos escrever e sabemos então que depois da tarefa inicial irá para o departamento de RH. Como podem ver, o low code é só basicamente isto, ou seja, através de setas e destes quadrados, nós conseguimos gerar todo aqui o nosso processo. Depois temos que temos três opções para o departamento de RH, ou seja, iremos ter a opção que o departamento de RH irá validar o contrato, pode também recusar este mesmo contrato, ou seja, se for recusado, ou então também temos a opção de esta nova aquisição de um utilizador, de um membro novo, mas falta-lhe alguma coisa dentro do formulário inicial. Portanto, pode ser preciso termos aqui algumas modificações no nosso contrato. Portanto, este é o temos as três opções aqui, no entanto, elas três não podem acontecer ao mesmo tempo, ou seja, nós temos que ter um conector lógico aqui que diga que a seguir ao departamento de RH não pode ir para o validado, para o recusado e para as modificações ao mesmo tempo. Portanto, o Iterop apresenta-nos aqui estes conectores lógicos, que é, se for um X, o X significa O, ou seja,
ou é validado, ou é recusado, ou é preciso modificações. Portanto, nunca irá para os três ao mesmo tempo, mas dependendo do departamento de RH, irá para uma destas opções. Depois é só colocarmos então as setinhas e já temos aqui as três opções depois do departamento de RH. Temos também que adicionar um conector lógico antes do departamento de RH para que a informação que venha das modificações entre deste conector lógico e depois que se dirija novamente ao departamento de RH. Só colocar aqui uma seta. E pronto, basicamente este é o processo de início do nosso onboarding. Depois, a seguir, temos que o recusado irá um e-mail para o gestor a dizer que foi recusado. Basicamente, aqui não tenho que criar uma tarefa nova, porque dentro desta tarefa do recusado, irei lá selecionar a dizer que terá que ir um e-mail para o gestor para ele receber o e-mail com a diversa informação. O mesmo para o validado. No entanto, a seguir ao validado, nós tínhamos duas tarefas, que era uma que era para o IT, ou seja, para eles criarem os diversos acessos para este utilizador, e também tínhamos um que era para a logística, onde aqui um, iria ser atribuído um carro a esta nova pessoa que iria entrar. O conector lógico aqui irá ser diferente, porque quando este contrato é aprovado, têm que surgir estas duas tarefas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, por isso, eu tenho que adicionar aqui também o conector lógico. No entanto, em vez de ser ou, vai ter que ser um i. Para mudar isto, eu seleciono aqui esta chave e digo que tem que ser paralelo. Depois, seleciono as setas novamente e tenho mais duas tarefas criadas dentro deste processo. Depois temos que, após estas duas tarefas serem concluídas, tal como dizia no processo do onboarding que tínhamos escrito, que irá passar para a equipa do escritório, onde irá ser atribuído aqui um escritório a este utilizador. Portanto, vou ter que selecionar novamente um conector lógico para que a informação dos outros dois, destas duas tarefas, venha para este. Crio através das setinhas e sei que a seguir esta tarefa irei ter então aqui a zona da secretária ou do escritório, onde aqui será atribuído uma secretária a este utilizador. Depois, para terminarmos este processo, temos que selecionar então este círculo que, tal como no início, iremos ter que terminar o processo. Aqui neste caso, tem que selecionar a dizer que acaba mesmo aqui o evento. Porquê? Porque nós sabemos que se o departamento de RH recusar este contrato, o processo tem que acabar e não irá vir para esta parte do fluxograma. Portanto, eu tenho que selecionar aqui para terminar também o processo. Basicamente, graficamente, eu já tenho o processo desenhado, agora tenho que atribuir as diversas variáveis, a este processo. Neste caso, faltou-me só dizer que tanto esta opção do validado como o recusado, como podem ver pelos quadradinhos, existe uma pessoa aqui no canto superior esquerdo, o que indica que tem que ser um utilizador a fazer. No entanto, como é um e-mail, isto irá ser um serviço, portanto, basta selecionarmos aqui a dizer que é um serviço. Temos então o nosso processo desenhado e iremos agora passar a definir as variáveis que nós pretendemos. O formulário inicial, basta clicarmos aqui para configurar o formulário. O identificador, iremos dizer aqui que irá ser automático e aqui já iremos então selecionar as variáveis que nós pretendemos adicionar. Neste caso, vou pôr a dizer que é primeiro e último nome.
ou seja, o último nome. Irei também dizer que é necessário o e-mail desta nova pessoa e qual é que é a data de início do contrato. Oi. Data de início do contrato. Como vocês puderam ver aqui debaixo das variáveis, apresenta-nos aqui uma opção que nos permite escolher qual é que é o tipo de dados que nós pretendemos. Neste caso, sei que o primeiro e o último nome é apenas texto e também posso dizer aqui que é mandatório, ou seja, caso este atributo não esteja preenchido, ele não irá passar para a próxima tarefa. No e-mail, temos também a opção de dizer que ele é mesmo do tipo e-mail, ou seja, dentro do tipo de texto, nós podemos dizer aqui que é e-mail e ele aqui irá-nos apenas deixar colocar e-mails, ou seja, nós não podemos lá colocar simplesmente um nome, ele irá dar um erro a dizer que é necessário aqui colocarmos o nosso e-mail. Aqui irei pôr então que é a data de início do contrato. E tal como foi referido no processo, da não conformidade, nós aqui podemos selecionar, que os dados que têm que ser atribuídos têm que ser do tipo de data, portanto, automaticamente apresenta-se um calendário ao lado, do campo em si. Neste caso, vou dizer que o campo do e-mail também tem que ser mandatório e o da data de início do contrato também. Dentro destes formulários, também nos é possível aqui anexar algum tipo de fecheiro que esteja no nosso computador. Ou seja, tal como dizia no, no processo que estava no PDF, é necessário aqui adicionarmos, possivelmente, um contrato já. Neste caso, como vocês podem ver, apresenta-se automaticamente aqui a opção de selecionarmos um fecheiro. Neste caso, não vou dizer que é mandatório e seleciono o OK e automaticamente temos o formulário inicial preenchido. Passando para o departamento de RH. Aqui neste caso temos que atribuir as pessoas que irão estar encarregues desta tarefa. Eu posso selecionar grupos que estejam dentro da nossa plataforma, ou seja, eu posso ter um grupo dos RH e atribuir automaticamente ao grupo. O que é que isto indica? Se tiverem três pessoas, alguma delas irá ter que preencher, em vez de ser apenas uma. Posso ter também users que estejam dentro da plataforma, ou então posso dizer apenas que a pessoa que iniciou o processo irá ser a que irá ficar encarregue desta tarefa. Neste caso, como sou apenas eu que estou a realizar este processo, irei então dizer que a pessoa que iniciou o processo é que fica encarregue desta tarefa. Depois temos aqui a opção de receber notificações via e-mail, ou seja, quando o processo passa para esta tarefa, o utilizador automaticamente recebe um e-mail na sua caixa de correio a dizer que tem uma tarefa para preencher. E depois temos a opção aqui que eu acho bastante interessante, que dá para dar ao departamento de RH toda a informação que foi preenchida no início. E como é que eu faço isto? Basta apenas arrastar as variáveis para os campos, ou seja, o primeiro e o último nome, o e-mail, a data de início do contrato e também o contrato. Seleciono o OK e automaticamente o departamento de RH, quando lhe for atribuída esta tarefa, irá ter acesso a esta informação. No entanto, o departamento de RH irá ter aqui que tomar uma decisão. Portanto, nós aqui temos que criar uma variável, qual é que é a opinião do RH em relação ao contrato. E aqui iremos ter aquelas três opções, que era ou era validado, ou era recusado, ou era preciso aqui algum tipo de modificações. Como é que nós fazemos isso no Iterop? Dentro dos tipos, temos aqui uma lista de valores onde podemos adicionar os valores possíveis e que podem ser preenchidos. Neste caso, irá ser o validado, o recusado ou é necessário
modificações. Como vocês podem ver, já aqui no campo aparece já uma setinha com as diversas opções. No entanto, eu não pretendo que seja assim, mas que elas já se apresentem todas visíveis. Portanto, aqui dentro das opções avançadas, seleciono aqui a dizer que é esta opção e ele automaticamente se apresenta todas as opções já à vista. Este atributo tem que ser mandatório e, para além disto, o que é que nós temos que adicionar? É que temos que adicionar um campo, se é necessário modificações, o gestor da tarefa inicial tem que saber quais é que são as modificações que são precisas. Portanto, nós iremos ter que ter aqui uma variável a dizer qual é que são as modificações, qual é que são as modificações necessárias. No entanto, elas não têm que estar sempre à vista para, por exemplo, se for validado. Portanto, o iterop dá-nos aqui a opção de adicionar aqui uma opção de visualização em que esta variável apenas vai aparecer quando o valor da opinião do contrato for igual ao necessário modificações. O mesmo irá acontecer para quais é que são os motivos da recusa do contrato. O processo é semelhante, ou seja, mandatório, e aqui teremos que dizer que só esta opção só irá aparecer se a opinião do contrato for igual ao recusado. Temos já o formulário então do Departamento de RH preenchido e selecionamos aqui o OK. Depois, para o recusado, sabemos que tem que ser enviado um e-mail então para, para o gestor e o 3D Experience, o Iterop aqui, dá-nos já um serviço aqui de e-mail. Portanto, se eu selecionar aqui, este serviço do e-mail, e selecionarmos no OK, aqui nos serviços já nos aparece quais é que são os dados que nós temos que dar ao Iterop para ele nos enviar aqui um e-mail automaticamente ao, ao utilizador a dizer que o contrato foi recusado e quais é que também que foram os motivos. Portanto, para isso, aqui no, isto é basicamente como um e-mail normal, ou seja, aqui temos que selecionar um e-mail, neste caso irei pôr o meu e-mail, irei pôr o meu e-mail, desculpe. Depois, no subject, podemos até mesmo arrastar, por exemplo, o primeiro e o último nome, neste caso até posso pôr assim, e digo aqui, e digo que contrato de alguma do certo utilizador, ou seja, neste caso, basta só clicar aqui no primeiro nome e ele aparece aqui, foi recusado. Seleciono o OK e na mensagem o mesmo procedimento. Neste caso, eu já tenho aqui um e-mail, mais ou menos preenchido, portanto, vou apenas selecionar aqui. Aqui, pronto, é um e-mail simples, ou seja, olá, e aqui o que eu tenho que fazer é novamente arrastar as variáveis para dentro do campo necessário e também adicionar aqui os motivos de recusa. Neste caso, digo olá, infelizmente o contrato do. Aqui basta selecionarmos então o primeiro e o último nome da pessoa e digo que foi rejeitado pelas seguintes razões, basta só selecionarmos aqui também este e fica automaticamente aqui um processo de enviado de e-mail automático, ou seja, ele irá sempre buscar o primeiro e último nome ao formulário, ou seja, não tem que estar aqui a criar e-mails personalizados para todas as pessoas. Seleciono o OK e como podem ver, ele já ficou a verde. O mesmo teremos que fazer então para, para a questão de validar este contrato. Aqui o processo, neste caso, é bastante semelhante. O e-mail ponto para onde irá dirigir.
Ok. Este aqui, o assunto também se pode pôr, neste caso, que é só que o contrato foi aceite, aceite. Ok. Aqui na mensagem eu também já tenho aqui uma preenchida. E aqui até podemos adicionar aquela questão da data do início do contrato para que aqui é só pôr as apartamento. Ou seja, temos que arrastar primeiro e último nome e a data de início do contrato. Seleciono aqui para informar que o contrato da pessoa, o procedimento é o mesmo, o primeiro e último nome foi aceito pelo departamento de RH. E depois até podemos dizer que o lembrete da data e depois até podemos dizer que é a data do início do contrato. Selecionamos OK e ele automaticamente também fica a verde. Em relação às modificações, já vai ter que ser uma tarefa manual. Neste caso, irei dizer que eu também sou o utilizador em si e aqui eu tenho, ou seja, a pessoa que vai fazer estas modificações tem que ter acesso às mesmas. Portanto, arrasto novamente onde diz modificações necessárias para que o utilizador consiga ver e aqui neste caso ahm, iremos editar o form. Ou seja, o formulário aqui irá ser igual ao formulário inicial, portanto, o iterop dá-nos aqui a vantagem de importar as variáveis que foram definidas do início, ou seja, eu posso selecionar aqui e escutar, adicionar todas as variáveis e assim os valores vão estar sempre linkados para que o utilizador não perca a informação nem a rastreabilidade das coisas. E pronto, ele aqui já está a ver. No entanto, como podem ver aqui, o conector lógico já ainda aparece a vermelho. Porquê? Nós temos que dizer a este conector quais é que é o atributo que ele vai ter que ler para passar para as diversas zonas do fluxograma. Ou seja, aqui diz que a condição para o validado e nós temos que dizer que a condição vai ser, ele vai ter que ir ler a opinião do contrato e se esta for igual a validade, é que irá para esta zona do fluxograma. O mesmo para o recusado, ou seja, aqui a opinião do contrato, se ela for igual ao recusado, ele irá então enviar o e-mail e acabar o processo. E aqui nas modificações, não era necessário, mas podemos também colocar que aqui neste caso vai ter que ser igual ao necessário as modificações. Passando para as próximas tarefas, temos a questão do IT e da logística. Portanto, o processo é semelhante. Dizemos que a informação que eles vão ter que ter acesso é de ser a do formulário inicial, ou seja, o primeiro e o último nome, a data de início do contrato e também qual é que é o e-mail deste utilizador. E depois sabemos que a parte de IT irá ter aquela questão das aplicações para instalar. Portanto, neste caso, vou pôr aplicações a instalar e nós até podemos colocar aqui mesmo uma tabela para para que seja mais fácil depois para a equipa do IT verificar. Portanto, posso só pôr aqui aplicações, dizer que é mandatório e fico com a tabela criada. O mesmo irá acontecer para a logística, no entanto, a logística aqui o que irá dar ao utilizador, em vez de ser os acessos, irá ter que ser então um carro, ou seja, aqui iremos dizer qual é que é a matrícula da viatura, ou seja, aqui edito o form, digo que é matrícula e digo que este atributo também tem que ser mandatório. Seleciono aqui o OK e por fim resta-nos só
adicionar aqui uma secretária a este utilizador. Portanto, seleciono aqui, digo que a informação que a equipa de administração do escritório tem que ter é acesso a tudo, ou seja, o primeiro, o último nome, o e-mail, e a data de início do contrato, mas também tem que ter acesso à matrícula e também às aplicações a instalar. E o que esta equipa tem que dar ao utilizador, então, é uma secretária. Neste caso, irá ter que ser apenas um valor da secretária. Eu digo que é mandatório e, como podem ver, já tenho aqui, o processo criado. Portanto, basta só darmos deploy e automaticamente, este processo, foi criado aqui dentro da plataforma. Para testar este processo, dirigimos novamente à aplicação do player e, como vocês podem ver, aqui já aparece a questão do onboarding, onde para começar basta clicarmos e ele aparece-nos aqui então hum, qual é que é o formulário inicial. Neste caso, irei preencher, ou seja, Mário Jesus. Aqui irei colocar o meu e-mail. E também dizer qual é que é a data de início do contrato. Aqui irei escolher um contrato que já tenho aqui no meu computador. Clico no Open e começo então este processo. Automaticamente, lá está, aqui fui eu que atribuí as tarefas a mim próprio, no entanto, isto podia ser dirigido tanto a uma pessoa externa como a outro utilizador que estivesse aqui dentro da plataforma. Como vocês podem ver, a equipa do RH consegue ter acesso então a toda a informação, por exemplo, o primeiro nome, o último nome, o e-mail, a data de início do contrato e até mesmo ao contrato. Para verificar o contrato, posso selecionar aqui o botão do olho, não necessito descarregar o fecheiro para o meu computador. E neste caso, eu, como departamento de RH, vi que o e-mail não era o correto e vou dizer aqui que era necessário modificar então, o e-mail. Seleciono aqui para acabar e ele volta então para a próxima tarefa, ou seja, se eu estamos nesta zona aqui das modificações, ou seja, tivemos aqui no departamento de RH, ele foi para a condição, viu que a opção era que era necessário realizar modificações, então dirige automaticamente para a tarefa das notificações. Eu mudo aqui o que tenho para mudar, ou seja, eu vou mudar aqui o meu e-mail e de resto. E ele irá então automaticamente para o departamento de RH já com a informação atualizada. Como podem ver aqui, o Mário Jesus já está aqui, que já mudou. Portanto, eu como departamento de RH já verifiquei que a informação já estava correta, portanto, mudo aqui a opinião do contrato para, para validade. Neste caso, como vocês puderam verificar, aqui dentro do processo, a seguir a estar validado, ele irá então passar para as duas tarefas, tanto do IT como da logística. Portanto, analisando aqui a opção do IT, ele tem acesso também a toda a informação, ou seja, ao primeiro e último nome, e também temos aqui a opção então de selecionar quais é que são as aplicações que são necessárias instalar. Neste caso, vou só pôr que é necessário ter o Iterop e seleciono aqui o Finish. Como vocês puderam ver, eu não recebi mais nenhuma tarefa, porquê? Porque ele só irá avançar para a tarefa da secretária quando estas duas estiverem completas. Portanto, eu vou ter que acabar aqui a da logística para que depois seja atribuída então uma secretária ao utilizador. Neste caso, irei colocar aqui, irei dar o finish. Por fim, e para terminarmos aqui, este processo do onboarding, então temos aqui toda a informação que foi colocada anteriormente e posso então, com toda a informação correta, dar aqui uma secretária a este utilizador. Neste caso, vou dizer que é a primeira secretária e seleciono aqui o finish e acabou então aqui.
aqui a nossa, aqui o nosso processo. Para terem uma noção, eu recebi aqui o e-mail, hum, no, no nosso e-mail, ou seja, eu tenho a dizer toda a informação. Isto foi criado automaticamente pelo Iterop e eu não tive que colocar aqui absolutamente nada, ou seja, eu apenas lhes dei o olá e as variáveis que ele tinha que ir buscar e ele colocou-os aqui e gera aqui então estes e-mails para os diversos utilizadores. Como vocês puderam ver, eu numa 30 minutos mais ou menos, realizei este processo do onboarding, que para as vossas empresas, se calhar, ao fim do ano, se calhar poupa algumas horas. Vou passar então, se calhar, a palavra aqui, ao Gonçalo novamente. Bem, agora, após esta demonstração, o Mário mostrou-nos aqui como é possível nós atualizarmos de uma forma muito mais célere dentro das nossas empresas. Ah, Pois bem, o Mário conseguiu-nos mostrar como é que o processo funciona e, além disso, mostrou-nos como é que se desenha o processo. Ou seja, ele desenhou e pôs-nos o processo a funcionar. Pois bem, os processos Interop, como viram, são muito fáceis de desenhar, são muito fáceis de dar deploy para ficarem ativos. E eu trago aqui um pequeno exemplo, também na qualidade, o Mário já foi da qualidade, mas algo um bocadinho diferente, em que como é que se trata um processo. Ou seja, vamos imaginar que um cliente faz uma reclamação, através de um formulário, exatamente como o Mário nos mostrou. O Iterop consegue, porque o Iterop funciona aqui, e eu vou fazer esta salvaguarda. Vamos imaginar, o Iterop funciona aqui como um tarefeiro que atua entre pessoas, entre softwares e consegue comunicar com todos esses intervenientes durante todo o processo. Então o cliente faria a reclamação, na reclamação inseria alguns dados em que o Iterop conseguia ir ao ERP ver a encomenda desse cliente para ter várias informações, como o lote, de cliente, enfim, várias informações que estão no ERP. Automaticamente o processo pode ser encaminhado para a qualidade, para lançar aqui uma não conformidade, por exemplo, uma respectiva ação corretiva, e essa comunicação pode ser feita por Outlook, por Teams, por WhatsApp, ou seja, conseguimos fazer com que o Interop contacte e use várias ferramentas para as suas tarefas. Se necessário, também conseguimos enviar para a produção e pedir fotos ou relatórios necessários para a resolução dessa reclamação, identificar a causa raiz e, através disso mesmo, as respectivas ações corretivas, isto tudo dentro do processo. No fecho, temos a informação toda dessa resolução escrita, podemos escrever no ERP ou no CRM, e a ocorrência fica associada a um cliente, em que no futuro vamos conseguir ter todo este histórico, toda esta informação. Imaginemos aqui que também podemos criar aqui nesta tarefa algo para pedir a peça para substituir ao cliente e fazer isto automático. Inclusive a chegar ao ponto de a parte logística receber esta informação também para enviar para o cliente e depois com os tracking numbers, toda essa informação. Isto é só um exemplo de como o Iterop pode atuar. E depois temos uma panóplia imensa de outros processos que o Iterop podia atuar na qualidade, como podem ver aqui, estamos a falar aqui na conformidades, capas, auditorias, controles de produto, mas além disto conseguimos chegar para outros departamentos, ou outras indústrias, e conseguimos desenhar processos personalizados e alinhados exatamente à necessidade do cliente para secções de compras. Tem aqui muitos exemplos, para secções de recursos humanos, inclusive o Mário já mostrou aqui um, para manutenção, coisas tão simples quanto a manutenção de viaturas, lembretes, por exemplo, e registros, operações, registro de incidentes, pedidos internos, parte financeira, comercial, ou seja, tudo o que é processo desde dentro de uma empresa
é possível, validação de documentos, é possível utilizar o Iterop e pôr o Iterop a fazer estas tarefas. Pois bem, face à nossa apresentação, eu não sei se as pessoas têm aqui algumas questões para nos pôr, para podermos responder aqui a algumas questões que têm. Ok? Ah, Se quiserem, podem exato, deixar no chat exato. No chat indiquem aqui as vossas questões e, e nós teremos gosto em e responder. responder. Posto isto, ponham as vossas questões, eu vou só fazer aqui um lembrete, que é, não se esqueçam, no dia 27 de maio, vamos ter o nosso evento anual de Stream Experience Day. Este evento é um evento que já o fazemos anualmente, já há uns anos para cá. No entanto, este ano celebram-se os 35 anos da Restream. Vai ser um evento onde vamos ter várias apresentações, aqui uma componente muito forte a nível networking, onde podem conhecer pessoas de outras indústrias, onde podem conhecer testemunhos de clientes e consultores da área, onde podem ver especialistas da própria Dassault Systems que vão estar connosco nesse dia e fica o convite de inscrevam-se em distream.pt barra DED, de Distream Experience Day, tomem atenção que os lugares são limitados e também limitados a duas pessoas por empresa. Apressem-se porque rapidamente estes lugares estão a esgotar. Pois bem, no que diz respeito a perguntas, não temos aqui, acho que fomos bastante Esclarecedores. claros, esclarecedores, exatamente, mas ficam aqui os contactos para poderem contactar-me a mim diretamente com o Gonçalo Afonso e aí temos aqui uma questão. Então a questão é aqui do nosso ouvinte Fábio. Tem uma pessoa que preenche quatro Excels e dois softwares com os mesmos dados. Ou seja, isto é algo tão repetitivo e tão usual numa empresa. O Interop ajuda nisto? Sim, o Interop pode ajudar nisto porque por vezes nós temos que inserir informação em mais do que um Excel. E o Interop ajuda muito a acabar com Excel numa empresa, ok? Mas em mais do que um Excel. E conseguimos ter uma tarefa, criar uma tarefa, em que durante essa tarefa o Iterop vai escrever nos Excels que forem necessários, com os dados que forem necessários, e inclusive escrever também, seria informação no ERP ou noutro software. Para estar uma situação tão simples quanto, imaginemos que vocês querem inserir faturas no ERP, mas que tem que as pôr no Excel. Nós conseguimos enviar a imagem, o Iterop lê a imagem, preenche o Excel e preenche o ERP ou o CRM, se necessário. Vamos ver se temos aqui mais alguma questão. Uhum. Como eu ia dizendo, não havendo. Também, se tiverem dúvidas mais tarde, está aqui os meus contactos diretos, ou então o contacto direto da Distrim, que podem consultar-nos sem problema algum. Ah, Pronto, acho que fomos esclarecedores. Uhum. Pronto, resta-me agradecer a vossa participação. Não percam mais webinars que vamos ter. Venham connosco ao History Experience Day e obrigado por o vosso tempo. Obrigado. Bom dia.